Nós te exaltamos, ó Deus, pela tua santidade, Pai, pela tua beleza. Agradecemos que o nosso referencial de vida é o Senhor. É aquele que levou a cruz nas suas costas, que recebeu uma coroa de espinho, ó Deus, na sua cabeça. Esse é o nosso exemplo. Esse é o nosso referencial de vida. E queremos continuar caminhando juntos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. A tua palavra nos dá muitos exemplos de pessoas, os heróis da fé, pessoas exemplares na caminhada cristã deles. Mas quem morreu por nós, quem nos deu a salvação, é a pessoa do Senhor Jesus. Queremos, nessa noite, pedir que o Senhor nos abençoe. O Senhor venha falar ao nosso coração, que a tua palavra, ela continue sendo para nós, ó Deus, a nossa bússola, o nosso alimento diário, ó Deus, é a tua palavra. O teu compromisso é com a Bíblia. E nessa noite, eu quero clamar, Pai, pela vida da dona Isabel, Pai. Te louvar pela sua decisão. Nós sabemos, ó Pai, que é a decisão de te aceitar que nos leva a ter a esperança de morarmos nos céus um dia. Eu quero orar pela saúde dela, pela sua vida, ó Deus, pela Tânia, todos os irmãos que aqui estão no Meet. Derrama tuas bênçãos sobre a vida de cada um, Pai. Lutando, ó Deus, juntos, ó Deus, pela fé evangélica. Essa é a nossa oração, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém, pastor. Obrigado, queridos. Querido, nessa noite nós queremos lembrar sempre que o nosso tema central de todos os nossos meets, todas as nossas reuniões aqui por essa plataforma via internet, é com base em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Diz assim a primeira parte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aqui cabe uma grande pergunta. Nós conhecemos a Deus de fato e de verdade? Às vezes eu fico pensando que nós estamos como Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus, olha, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e você não me conhece. Às vezes a gente está pedindo que a gente conheça Deus e Deus perto de nós. Então, nosso objetivo como cristão é conhecer ao nosso Deus, não um Deus histórico, não um Deus da história, mas um Deus pessoal, de uma relação íntima com Deus. Nós não queremos estar andando com Cristo sem conhecê-lo. A exemplo de Judas Iscariotes, que andou tanto tempo com Cristo, lado a lado, ouviu os milagres, os acontecimentos, mas não era um filho de Deus. Nós não queremos apenas ser membro de uma igreja evangélica, ter o meu nome arrolado no rol de membros, ser atuante em uma igreja local e não fazer parte da igreja global. Jamais. Então, todos os nossos meets, nossas mensagens, têm como foco conhecer melhor ao nosso Deus e conhecer bem a sua palavra. Nós sabemos, queridos, que tudo que nós precisamos, tudo que eu preciso para fortalecer a minha alma, o meu coração, está na sua palavra. Toda escritura é inspirada por Deus. Toda. Eu não preciso de algo mais. Tudo o que eu preciso, eu tenho na Bíblia Sagrada. Antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, eu quero contar uma pequena história para vocês e que talvez vai refletir aquilo que nós queremos tratar nessa noite. A história é a seguinte: um homem, desde pequeno, desde criança, ele tinha um grande sonho: dar a volta ao mundo num cruzeiro. O sonho dele é andar de navio, sabe, esse navio luxuoso,
ele tinha esse sonho desde criança. E ele alimentou essa esperança e cresceu com essa esperança. Ele fez uma poupança e ele começou a guardar dinheiro para fazer esse cruzeiro. Chegou o tempo, ele cresceu e ele conseguiu todo o dinheiro para pagar a sua passagem para dar a volta ao mundo em um cruzeiro. Ele comprou a passagem, né? Ele foi lá, comprou a passagem. O guia de turismo acompanhou ele, comprou toda a passagem, tudo. E chegou o dia da sua viagem. O que ele pensou? Eu já tenho uma passagem, eu já tenho uma viagem garantida, eu preciso do meu alimento. Eu preciso levar algumas coisas para comer nesses 30 dias da minha viagem, do meu cruzeiro. E o que ele disse? O que ele fez? Ele comprou uma caixa de isopor, né, um isopor, e ele guardou nesse isopor refrigerantes, né, sanduíches com pasta de amendoim. Ele fez todo o preparativo para a sua viagem. E chegou o dia da sua viagem. Ele levou seu isopor e quando ele chegou no navio, alguém que ia guiá-lo, levou até a cabine dele, o local onde ele ia ficar, dormir, né, fazer suas refeições. E muito luxuoso o local. E ele foi. Achou muito bacana. Pronto. Ele entrou, guardou a sua caixa de isopor e o navio seguiu viagem, né? Uma viagem de quase 30 dias. E todos os dias ele pegava seu suco, refrigerante, comia seu sanduíche, tudo. Isso já quase 25 dias, 27 dias, ele fazendo suas refeições próprias na sua cabine. Mas ele chegou um tempo, ele não aguentava mais comer tanto sanduíche, né? Ele levava outras coisas também, mas ele queria algo diferente, ele queria comer algo diferente que ele não tinha comido ainda. Ele saiu, abriu a porta, né, da sua cabine, e ele viu os garçons passarem com aquelas bandejas de lagosta, de carne assada, de churrasco. E ele chamou o garçom e disse: meu amigo, me dê uma informação importante. O que eu faço para comer essas coisas que vocês estão comendo aqui, que vocês passam aqui? E ele disse: você não recebeu nada? Ele disse: não. Deixa eu ver aqui o seu bilhete, a sua passagem. E quando o garçom observou a sua passagem estava incluso tudo o que o navio oferecia. As festas, o cassino, tudo. As comidas, as bebidas. Ele tinha direito a tudo que o navio oferecia. Era direito dele. Estava incluso no seu bilhete. Mas o tempo da sua viagem estava findando, quase 30 dias. Ele se arrependeu profundamente, porque ele deixou de gozar daquela viagem, tudo que o navio oferecia, porque ele não leu o bilhete como deveria ter lido. Se ele tivesse lido, observado, tudo que estava descrito lá no bilhete, ele, puxa vida, teria gozado de tudo que o navio tinha oferecido. Assim é a nossa vida. Nós temos em nossas mãos tudo que eu preciso. A palavra de Deus, todo o ensinamento para a minha vida, eu encontro na Bíblia. Às vezes nós estamos buscando esse ensinamento nos pastores, nas igrejas, que são importantes, mas não primeiramente através da palavra do Senhor. Jesus diz que ele disse: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, queridos, tudo que eu preciso está na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe através dessa ilustração, ok? Nessa noite nós queremos pensar nesse tema tão importante sobre remando contra a maré. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, no capítulo 12, 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: remando contra a maré. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E diz o 2: e não vos conformeis com este século, com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Essa é a divisa do nosso tema central, remando contra a maré. Hoje à noite nós queremos ter a primeira parte da nossa mensagem. Vamos ter uma série de mensagens com esse tema, né? Remando contra a maré. Eu penso e eu acredito, queridos, que cada personagem da Bíblia tem uma história. Cada pessoa teve e tem uma história. Do Velho Testamento, do Novo Testamento, a era pós-cristã, até hoje, no século XXI, e vai continuar tendo. Cada ser humano tem uma história para deixar como legado para as futuras gerações. Uma história positiva ou negativa, mas tem uma história. Você também tem uma história. Você vai deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos, aqueles que virão depois de nós. Mas é uma história. Há pessoas que passam pela vida e deixam marcas profundas que serão lembradas para sempre. E aqui cabe uma grande pergunta, uma pergunta extremamente importante. Qual é a sua história? Qual o legado que você está deixando para as futuras gerações? Estou falando agora como cristão. Qual o seu legado? Um patrimônio? Uma conta bancária gorda? Um carro bonito? Qual o legado que aqueles que ficarão vão lembrar de nós? Como você será lembrado daqui a 50 anos? A Bíblia fala dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Pessoas que, mesmo depois de mortas, a vida deles ainda falam para nós. Aquelas pessoas que deixaram um testemunho brilhante para cada um de nós. A Bíblia fala que um dos grandes personagens do Velho Testamento era um homem chamado Davi. O rei Davi, o segundo rei da nação de Israel. Quando a gente compara Davi com Saul, Davi tinha um título dado por Deus diferente do título que tinha Saul. Eu nem sei se Saul tinha um título. A Bíblia não registra isso. Eu não tenho lembrança disso. Mas a Bíblia fala do título que Davi recebeu. Eu não sei qual o título que Deus está dando para nós. Como é que ele está nos vendo. Mas a Bíblia diz, no capítulo 13 de Atos, que Davi ele era conhecido como homem conforme o coração de Deus. Você imaginou que responsabilidade? Você tem ideia o que é ter esse título? Hoje nós temos o título que somos membros da Assembleia de Deus, somos membros batista, presbiteriano, né? A gente tem um título como membresia de uma igreja. Mas não é isso que eles eram conhecidos. Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Você tem esse título? O seu coração é conforme o coração de Deus ou o coração do mundo? É fácil nós pensarmos nesses personagens, né? Como Moisés, o homem muito manso, o libertador da nação de Israel, aquele homem que libertou aquela nação após 400 anos da escravidão egípcia. Moisés, um homem muito manso, que viu Deus face a face. Davi, Daniel, essas pessoas exerceram muita influência em seus dias. Mas eles passaram. O tempo deles passou. Queridos, agora é a nossa vez. A bola da vez é nossa. A nossa vida precisa marcar essa geração com uma consciência do reino de Deus. Esse mundo fio que está em decomposição precisa saber que aqui tem um povo diferente. Tem um povo que está caminhando para a eternidade, para morar com Deus. O nosso perfil tem que ser um perfil de um cidadão da pátria celestial. Qual o seu perfil? Paulo diz
no capítulo 2, versículo 10 de Efésios, ele diz assim: somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. O que isso significa, pastor Cosmo? Significa que cada um de nós tem um lugar na história, como pregador, como missionário, como dono de casa, como trabalhador autônomo. Em cada parte que você anda, em cada setor que você caminha, você precisa deixar uma impressão que você é um cidadão da pátria celestial. Cada um de nós tem uma função a exercer no serviço do reino de Deus, que é totalmente contrário a tudo que o mundo vive e crê. Os princípios morais cristãos, éticos, estão sendo abandonados. Os valores estão se invertendo. Tudo está mudado. Os nossos valores que nós cremos, os nossos princípios, o mundo tenta quebrar esses princípios. A gente vive numa panela de pressão. Muitos cedem seus princípios. Muitos trocam aquilo que abraçou por aquele que o mundo oferece. Nós cristãos podemos ser comparados a um barco que está indo contra a maré. Ou seja, estamos indo contra os novos tipos de conceitos, princípios e ideias sobre Deus, sobre família, sobre a moral e etc. Que a sociedade quer nos obrigar a aceitar esses princípios que são contrários. Princípios marxistas, princípios socialistas e tantos outros princípios. Quando alguém sabe que nós abraçamos a fé cristã, abraçamos a Bíblia, a sociedade para tudo, para que a gente possa quebrar esses princípios e abraçar os princípios do mundo. Quando você levanta a bandeira que é um cristão, se prepare para a perseguição, para as lutas. A gente tem visto isso no mundo, né? Nesses últimos anos, na política, até na própria religião. Pessoas que negam a palavra, dizem que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, e eu afirmo categoricamente que a Bíblia ela não contém. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que é uma palavra confiável, digna de toda a aceitação. Paulo, repetidamente, apresenta uma exposição doutrinária. E, em seguida, após essa exposição doutrinária, ele convida os crentes a praticarem aquilo que nós queremos. É exatamente o que diz Romanos 12. Ele diz: rogo-vos, pois. Algo interessante que Paulo nos ensina nesse tema, remando contra a maré, é que o crente, quando Paulo vem falando sobre doutrina, sobre redenção, sobre justificação, do capítulo 1 até o 11, né? Ele vem falando da nossa salvação, abraçamos a fé, ainda somos pecadores, mas comprados, não somos mais escravos. Quando Paulo chega no capítulo 12, ele convida os crentes a praticarem o seu credo, a sua crença. Por isso que ele usa a palavra pois. Deus mostra que o caráter de uma pessoa é determinado pelo seu credo. Não adianta eu falar para Deus que eu creio em Deus, que eu acredito na Bíblia e que a minha vida ela não combina com a Bíblia. Por isso que eu acredito na salvação pelo senhorio de Cristo. Tem gente que tem Cristo apenas como Salvador. Aquele que supre, aquele que está cuidando de você na saúde, na doença, né? Aquele que está dando aquilo que nós precisamos. Mas quando chega na hora da gente declarar que Ele é o nosso Senhor, é o nosso dono, opa, eu tenho que mudar isso por causa de Cristo. Eu tenho que deixar uma amizade. Eu tenho que deixar um conceito mudando, porque Jesus é o meu Senhor, sim. Se Ele não é o meu Senhor, Ele também não será o meu Salvador. Por isso Ele precisa ser meu Kyrios.
aquele que é dono, aquele que comanda cada área da minha e da sua vida. Área financeira, área matrimonial, né? No meu trabalho, os meus amigos, a minha recreação. Por isso que Paulo disse, ele disse, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazer tudo para a glória de Deus. Não existe, isso aqui é material, isso aqui é espiritual. Tudo para o cristão é espiritual. Romanos 12, 2, nós temos aqui uma receita infalível para que o cristão viva neste mundo sem se moldar ou se adequar às suas práticas, ou seja, remando contra a correnteza. Quando a gente lembra, querido, desse tema, remando contra a maré, é que nós estamos remando contra esse mundo vil. Quando a gente faz uma comparação com a nossa época hoje, século XXI, com a época do Velho Testamento, a gente vai lembrar que não somos só apenas nós que remamos contra a maré, mas a Bíblia diz que homens de Deus no Velho Testamento, eles remaram contra a maré. Quer ver algum exemplo? Alguns exemplos, por exemplo, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pessoas que foram, hebreus que foram levados de Jerusalém por Nabucodonosor para a Babilônia. O que me chama a atenção desses homens é que mudaram tudo deles. Certamente as vestimentas, tentaram mudar a comida deles, mudaram os seus nomes para deuses pagãos babilônicos. Mas algo que me chama a atenção desses Daniel e seus 3 amigos é que não mudaram a fé deles. Eles não quebraram os seus princípios porque estavam numa corte pagã. Eles amavam a Deus acima de tudo e de todos. Eles remaram contra a maré. A gente conhece a história muito bem. Quando o rei tocou a orquestra, que todos deveriam se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Quantos hebreus se curvaram? Quantos hebreus adoraram aquela estátua, exceto Ananias, Misael e Azarias? Eles preferiram ir para a fornalha de fogo ardente do que pecar contra Deus. Daniel preferiu ir para a cova do que passar um dia sem oração. Homens que servem para mim e para você, homens que servem de referenciais para todos nós. Isso só é possível quando a minha vida ela é transformada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que eu preciso fazer, com base no versículo 1, que é, eu preciso consagrar o meu corpo a Deus. Corpos consagrados. Você já consagrou o seu corpo a Deus? Você pode dizer nessa noite que o seu corpo pertence a Deus? O seu corpo, de fato e de verdade, é de propriedade do Senhor. Olha o versículo 1, ele diz, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, ele não usa aqui a forma imperativa para que o crente consagre a sua vida a Deus. A palavra rogo-vos aqui não está na forma imperativa, né? Jamais aqui dá esse sentido, essa conotação. Mas é algo voluntário. Por quê? Porque a consagração é uma responsabilidade minha, parte do meu coração, em reconhecimento do que Deus fez na minha vida. Por isso que ele diz que é nossa responsabilidade, ao acordar, ao dormir, consagrar cada partícula, cada momento da minha vida ao Senhor. Os meus olhos, os meus pensamentos, o que eu vou olhar, o que eu vou falar, o que eu vou pensar. Isso é consagração. Antes da nossa conversão,
Oferecemos os membros do nosso corpo ao pecado, diz Romanos 6, do 12 ao 14. Nós éramos o quê? Escravos do pecado. A gente tinha um senhor, um dono. Pecávamos, né? Prostituição, pecado de vícios. Eu era assim. Eu bebia, eu fumava, vivia na prostituição, e etc, etc, etc. Eu tinha um senhor. Esse senhor era o pecado. Agora, oferecemos o nosso corpo como que sacrifício vivo a Deus. Eu pergunto, será que houve mudança na sua vida hoje? Se você fizer uma retrospectiva no seu viver hoje, houve mudanças? Ah, pastor, eu mudei. Antes eu ia para a igreja católica, eu ia para os espíritas, agora eu vou para a igreja evangélica. Essa não é mudança. A mudança começa do coração, é de dentro para fora. Paulo nos exorta a dedicarmos nosso corpo ao serviço de Deus. E ele coloca como base, no versículo 1, uma base extremamente importante. Se eu vou consagrar o meu corpo a Deus, eu tenho que consagrar com base em quê? Olha o versículo 1. Com base nas misericórdias de Deus. Quando eu reconheço que o coração de Deus atingiu a minha miséria, que o amor de Deus me alcançou, eu não terei dificuldade para consagrar a minha vida a Deus. Quando eu tenho dificuldades, é porque eu não entendi o que significa misericórdia. Se alguém perguntasse para você, defina para mim o que é misericórdia. O que é misericórdia? O que é graça? Misericórdia é que Deus não dá a nós aquele que nós merecemos. O que você merece? Eu mereço o inferno. Eu mereço estar agora pulando numa chapa quente do inferno. É isso que eu mereço. Misericórdia é que Deus não dá a você, Deus não dá a mim aquele que nós merecemos. E o que é graça? É que Deus dá a nós aquilo que nós não merecemos. E o que Deus dá para nós? Ele nos dá a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que eu preciso lembrar disso. Quando ele roga que eu dedique a minha vida a Deus, eu tenho que lembrar. Deus foi tão misericordioso comigo que eu preciso dedicar a minha vida para com ele. Em vista das misericórdias de Deus, Paulo faz um apelo à consagração. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Glorificamos a Deus em nosso corpo quando contemplamos o que é santo, quando nossos ouvidos se deleitam no que é puro, quando nossas mãos praticam o que é reto, quando nossos pés caminham por veredas de justiça. Isso é consagração. Cada ato meu precisa refletir a glória do Senhor. Nós não servimos a Deus para ganhar-lhe o favor. Tem gente que pensa assim, eu sirvo a Deus porque eu vou ganhar algo de Deus. Não, não, não. Isso não é servir a Deus. Mas uma vez que temos recebido, o temos recebido em nossa vida, uma vez que a gente aceitou a Cristo, nós o servimos puramente por gratidão e afeto. Eu sirvo a Deus porque eu sou grato. Porque Deus me amou com amor ágape. João 3,16. Porque Deus amou o Francisco, a Tânia, a Maria, a Joana, né, a Sulamita, o Lucas, o Daniel. Isso é amor. Eu sou grato a Deus, por isso que eu consagro o meu corpo para Deus. A sociedade contemporânea, idólatra, né, ela tenta colocar o corpo do ser humano como proeminência, né? A idolatria do corpo. As academias de ginástica estão lotadas, né? Gastamos rios de dinheiro com cosméticos, cultuamos a beleza e também a força. Hoje em dia está aí, né? Queremos o perfil de um homem bonito, né? De uma mulher bonita, é ter, né? Ter uma boa, malhar bem, ter uma boa academia, fazer tudo isso. Mas isso não é um retrato da Bíblia, né? Fazer tudo isso, nada contra você fazer uma boa academia, cuidar bem do seu corpo. Mas, queridos,
isso não é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. A palavra de Deus, entretanto, nos ensina não a cultuar o corpo, mas cultuar a Deus por intermédio do nosso corpo. A segunda coisa que ele fala para nós, que a gente pode remar contra a maré, não apenas consagrar o corpo, consagração do corpo, mas a consagração também da nossa mente. A nossa mente, né? Como diz o amigo meu, a nossa cuca, a nossa mente precisa estar fortalecida contra esse mundo vil. A gente precisa ter o mesmo sentimento. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De que sentimento? Sentimento de servo, sentimento de humildade, sentimento de que Deus é o meu Senhor, é o meu dono. Ele diz no versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação espiritual de alguém pode ser comparada a uma lagarta que se torna borboleta. E a palavra que Paulo usa aqui, né, ele chama esse processo de metamorfose, né, que é a palavra transformai-vos, transformação, metamorfose. Né? Eu sei que muitas pessoas não gostam de lagartas, né, aquelas lagartas feias, né, mas é todo o processo para se transformar numa linda borboleta. É isso que nós chamamos, a ciência chama de metamorfose, de transformação. A metamorfose na vida do salvo é aquela série de mudanças espirituais que se processa em sua vida. Por isso que a salvação é um ato instantâneo, justificação. Mas a santificação, ele é um processo, dia a dia, de transformação. Por isso que Paulo chama aqui de metamorfose. O vocábulo metamorfose foi usado por Paulo no versículo 2, onde foi traduzido para transformai-vos. Prefiro ser essa metamorfose em processo. Tem uma música, eu era fã desse cara, esse cara já faleceu, que era o Raul Seixas, né? Ele tem uma música que diz, né, metamorfose ambulante, né? Que está em transformação. Mas será? O cara que era viciado em drogas, em cocaína e tantas outras coisas, ele foi transformado em quê? A transformação verdadeira só acontece quando Cristo entra de fato, de verdade, na minha vida. Paulo diz aqui: não se moldem, não entre nos moldes. Né? Quando a gente quer colocar gelo na geladeira, a gente pega aquela forma, né? Aqueles cubinhos e coloca água. Daqui a algumas horas, nós temos os gelos em cubos, né? A gente pode colocar na água, no suco, no refresco. Paulo diz assim: não entre nessa. Não deixe a sua vida ser moldada, lapidada pelos padrões do mundo, nas vestimentas, né? No falar, no agir, as modas passageiras desse mundo. Paulo diz: mas passem por uma mudança profunda e permanente na renovação das suas mentes. Essa mudança, essa transformação, ela só pode ser efetuada, ela só pode acontecer na minha vida através do Espírito Santo de Deus. É Ele que transforma a minha e a sua vida. A transformação interior da mente é a única defesa contra a conformidade exterior comum. Se a minha mente ela não for atingida pelo Evangelho, eu vivo apenas uma vida religiosa e não cristã. Deus pode estar olhando para mim e dizendo: esse é um sepulcro caiado, todo bonito, todo arrumado, engravatado, empacotado, mas o coração dentro tem podridão. Tem muita gente assim. São pessoas religiosas,
mas que não foram transformadas, não tiveram suas vidas mudadas, são apenas pessoas religiosas, como os fariseus. Jesus os chamou de raça de víboras, né? Sepulcro caiado, todo bonitinho por fora, né? Todo pintado por fora, mas dentro, cheio de ossos podres, né? Então, cuidado com isso. Em João, capítulo 2, versículo 15, 1 João, o apóstolo nos adverte num imperativo. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, ele nos diz que não ameis o mundo. Quando João fala aqui do mundo, o mundo aqui não é o espaço sideral, as estrelas, as nuvens, né? O primeiro céu, o segundo céu, não, não. Aqui fala do sistema mundial, né? Sobre o poder do maligno. Esse sistema está querendo virar um sistema socialista. Esse sistema eu não posso, não devo amar. João, 1 João 5,19 diz o quê? Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo, ele descansa parcialmente sobre as garras do maligno, sobre as garras do diabo. O amor de Deus e as coisas do mundo, elas são incompatíveis. Não entra são coisas incompatíveis. É como a água e o óleo, não se misturam. Nós amamos a Deus. Nós temos a Bíblia como nosso padrão de vida. Jesus é o nosso Senhor. Então não tem como a gente compactuar com aquele que é do mundo. Como eu disse outra mensagem escatológica, né? Eu não posso fazer amizade com o inimigo do noivo. O inimigo do noivo é Satanás. Ele tem também que ser o meu inimigo. Eu não posso compactuar com o padrão do mundo. Eu tenho que mostrar a minha posição. João diz o quê? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esta conformidade com a vontade de Deus, ela tem dois aspectos aqui. Ele diz aqui, capítulo 12, versículo 2 de Romanos: não devemos conformar-nos com este século. O mundo em que vivemos é uma espécie de molde que quer dar forma à nossa personalidade. Se isso é uma moda para o sexo masculino ou feminino, a gente vai lá, pá, copia o que o mundo dita, né? Na questão religiosa, na questão das vestimentas e tudo. E a gente está copiando isso, entrando nos moldes, né? Mas por que que tantos crentes não passaram pela metamorfose? Por que que tantos membros de igrejas ainda não foram transformados? Porque são crentes esquematizados com o mundo. Pessoas que, na igreja, tudo bonitinho ao final de semana, mas durante a semana, são pessoas que têm o seu esquema parecido com o mundo. A ideia aqui é que o mundo tem um esquema de vida que o crente não pode viver dentro dele. Queridos, daqui a pouco, daqui a alguns anos, nós veremos a face do nosso Deus. E a gente vai perceber o quanto valeu a pena dedicar a nossa vida a Deus. O mundo dita normas para religião, família, né? Hoje tudo está trocado. Família pode ser 2 homens, 2 mulheres. E a gente sabe que não é isso. Família não é assim. A primeira instituição que Deus formou no planeta não foi o governo, não foi a igreja, foi a família. Por isso que família é ideia de Deus, família é projeto de Deus. O mundo pode dar nome diferente, mas o que importa para nós é como Deus, é a ótica de Deus com relação à família, né? Então o mundo dá normas para o governo, moral, sexo, educação e tudo mais. O mundo pode dar muitas normas. O que importa para nós são as normas, os princípios da palavra do Senhor. Se o diabo domina este mundo, seu esquema de vida tem que ser o quê? Diabólico. Então, eu não posso entrar nos moldes, num sistema do mundo.
Ele diz muito mais. Devemos transformar-nos pela renovação da mente. A palavra aqui, transformar, é uma palavra que implica não somente uma mudança exterior, né? Bonitinho, empacotado, todo mundo percebe que eu sou cristão, né? Lembra de Judas, quando Jesus disse, alguém que está aqui no nosso meio é o traidor. Alguém ficou perguntando uns aos outros, quem? Pergunta ele quem é. Porque o cara era tão dissimulado que ninguém percebia que Judas Iscariotes era o traidor, mas era o traidor. Deus não quer apenas uma mudança exterior, né? Bonitinho, mas uma mudança que interior, de dentro para fora, uma profunda mudança a partir do seu coração. Isso é ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa. Essa transformação é realizada pela renovação da nossa mente. Ninguém jamais pode conhecer as afinidades de Deus sem primeiro ser transformado mentalmente pelo Espírito Santo de Deus. Vamos pensar nisso nessa noite. Essa é a nossa primeira mensagem de uma série de mensagens com o tema Remando contra a Maré. Vamos fazer uma avaliação pessoal, uma avaliação muito particular. Você não vai avaliar seu esposo, você não vai avaliar seus filhos. Eu quero que a gente olhe para o nosso umbigo, para dentro de nós. É muito fácil pensar. Alguém precisava estar aqui para ouvir essa mensagem. Ah, não, não, não. Deus está falando para mim. Deus está falando para você. Pense nisso, né? Então vamos fazer uma avaliação pessoal e perguntar a nós mesmos: estou remando contra as águas ou estou me deixando levar por elas? Eu estou remando contra a maré ou eu estou indo com a maré? Como é que está a minha vida? Como é que está a minha posição como cristão? Quando estamos a favor da correnteza, tudo fica fácil e tendemos a nos acomodar e só admitir e só admirar a paisagem. É muito fácil fazer isso. Porém, se estivermos remando contra a maré, na contramão do mundo, nos manteremos o quê? Alertas. Se no curso da sua vida cristã você se tornar negligente nas orações, na leitura e no testemunho cristão, você ficará à deriva. Pode ter certeza disso. Porém, se mantiver as mãos firmes no remo, não será qualquer onda que vai derrubar você e a mim. Você vai estar firme, porque você está firme na rocha, e essa rocha é Cristo. Jesus Cristo, ele anunciou a fórmula do sucesso pessoal quando afirmou: ora, se sabeis estas coisas, ele diz: bem-aventurados sois se as praticardes. João 13, versículo 17. Ele diz que bem-aventurado é aquele que pratica a palavra do Senhor. Você está remando contra a maré? Na próxima semana, nós vamos falar sobre remar contra a maré, uma batalha constante, com base em Efésios 6. Nós vamos lembrar disso. Para remar contra a maré, eu preciso das 6 ferramentas que o cristão precisa exercer na sua vida, com base em Efésios capítulo 6, do 1 ao 18. Que Deus nos abençoe e que aplique essas verdades em nossos corações para o louvor da sua glória. Amém, amado? Você que quer orar, quer falar com Deus, no pedir coração, por favor, ore. Quem gostaria de fazer isso? Graça e paz a todos os irmãos mais uma vez. Eu sou recém-chegado a essa cidade lá de Goiás. Posso orar? Posso orar, pastor? Pode, irmão, pode orar sim. Nos leva a Deus de oração. Querendo Deus, nós faremos uma visita lá na igreja e conhecer os irmãos pessoalmente, se Deus quiser. Amém. Então pode orar, irmão. Deus bendito, graças te damos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor fez e que o Senhor nos abençoe, meu Deus. Obrigado por esta reunião virtual. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada crente, de cada servo do Senhor Jesus, que esteve acompanhando e aprendendo, meu Deus, servindo ao Senhor, meu Deus, como te agradar, como andar nos teus caminhos, como crescer na graça e no conhecimento
do Senhor. Amém, Pai. Amém, Deus amado, abençoe essa comunidade de crentes, meu Deus, fortalece, meu Deus, a fé de cada um, firma os passos, ó Deus, dá-nos, ó Deus, mente e coração, para compreender e entender as coisas concernentes ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Fala aos nossos corações, dá-nos sempre, ó Deus, a perseverança, meu Deus, de confiar em nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, de nunca nos afastarmos da tua santa palavra e também da oração, meu Deus, que nos fortalece e nos ajuda na caminhada. Então, o que o Senhor deixou para que nós não nos afastássemos do Senhor, mas que nós afastássemos, meu Deus, do pecado, meu Deus, viver em santidade, novidade de vida, meu Deus, para agradar inteiramente ao Senhor, dono das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Sim. Amém. Obrigado, meu irmão. Osvaí.